Talvez você já tenha ouvido falar desse homem. Ele se chama Juscelino Nóbrega da Luz e afirma que tem o poder de adivinhar tragédias, como o acidente com o avião da TAM e o atentado de 11 de setembro. O Fantástico investiga agora o homem que se diz vidente. Eu vejo e ouço uma voz grave que vai me indicando o que eu devo fazer. E eu vou escrevendo. O que vem eu vou escrevendo. O paranaense Juscelino Nóbrega da Luz afirma que desde os 9 anos escreve profecias. Recentemente, uma delas ficou muito conhecida. Juscelino teria previsto o acidente com o avião da TAM em julho. Esta carta, que circula pela internet, seria a prova. Assinada por Juscelino e com data de 23 de outubro de 2006, portanto 9 meses antes da tragédia, a carta endereçada à TAM fala do voo 3054, do aeroporto de Congonhas e de uma possível colisão. Vi igualzinho, no dia 22 de outubro que eu vi, e no dia 23 eu escrevi. Juscelino diz que recebe as mensagens de noite, enquanto dorme. Assim ele teria previsto a colisão entre o Gol e o Legacy, que ontem completou 1 ano, e catástrofes como o tsunami na Ásia em 2004. Juscelino também tem várias cartas para o governo americano. Eu vi que teria um atentado nas Torres Gêmeas, em Manhattan. Ele entrou na justiça para receber a recompensa de 25 milhões de dólares prometida pelo governo americano a quem desse informações sobre o esconderijo de Saddam Hussein depois da invasão do Iraque. Esta carta é a prova, diz Juscelino. Quer dizer, usaram minhas informações. Saddam foi mesmo capturado perto de Tikrit, como está na carta. A proposta inicial não era pelo valor dos 25 milhões, que isso aí não me interessa. Na verdade, poderia interessar, sim, para nós fazer obra social. Como cada vez mais gente leva a sério as profecias de Juscelino, que circulam direto pela internet, o Fantástico resolveu investigar. Em primeiro lugar, as cartas que Juscelino exibe não resistem ao exame dos peritos. Ele gosta de colocar um monte de carimbo, etc. E com certeza está levando a erro incauto e achando que ele realmente previu alguma coisa. Juscelino apresenta avisos de recebimento do correio para argumentar que de fato envia as cartas, mas nada garante que dentro dos envelopes estejam suas profecias. Veja o exemplo de uma carta que Juscelino diz ter endereçado a Marta Suplicy quando ela era prefeita de São Paulo. Tem data de 2004 e fala da cratera que viria a se abrir no metrô de São Paulo 3 anos mais tarde, em 12 de janeiro de 2007. Mas repare no registro da carta. Esse registro que existe nesse documento não comprova absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele é posterior, 10 dias após o acidente, certo? Os peritos acharam outros absurdos. Esta carta manuscrita, endereçada a TAM e também cheia de carimbos, aparece como tendo sido escrita no mesmo dia em 2 lugares diferentes. Acima está Águas de Lindóia, São Paulo, onde Juscelino mora. E na assinatura, Pouso Alegre, Minas Gerais, onde Juscelino já morou. No miolo dessa carta, os peritos encontraram indícios de que partes do texto foram enxertadas depois que a firma foi reconhecida. Um documento que sofreu um acréscimo é um documento ilegítimo, certo? Nós podemos classificar como falsificações grosseiras essas cartas. Próxima pergunta. E os destinatários? Será que eles receberam as cartas do vidente? A resposta é não. A Embaixada Americana em Brasília e a direção da TAM em São Paulo dizem que não receberam qualquer carta com premonições de Juscelino. A hoje ministra do Turismo, Marta Suplicy, também não recebeu, nem seus assessores, na época da Prefeitura de São Paulo. Ana Maria Braga já conversou no ar com Juscelino sobre uma carta em que o vidente alertava sobre problemas de saúde. A apresentadora enfrentou um câncer, mas não lembra da tal carta. Eu não tive a oportunidade nem de receber a sua carta, que está aqui
na página 131 do seu livro, 130. Ninguém lembra de ter recebido previsões de Juscelino. Aliás, professor Juscelino, como ele prefere ser chamado, professor Juscelino já errou previsões importantes. Disse que Alckmin se elegeria presidente em 2006 e o Papa Bento XVI sofreria um atentado, também no ano passado. Eu não sou Deus, eu não acerto 100%. Juscelino não é Deus, mas recentemente começou a dar atendimento espiritual. Uma câmera escondida mostra o que pode ocorrer a um cliente do professor nesta casa na Vila Maria, onde atende quando está em São Paulo. Primeiro, a produtora do Fantástico, Fernanda Mena, faz um teste. Reclama que tem um filho que anda muito agressivo. Será que o vidente vai adivinhar que a produtora, na verdade, não tem filho? A pessoa começa a conversar e eu começo a soltar para a pessoa, e daí vem palavras que são encaixáveis dentro daquele processo, e eu, muitas vezes, ou seja, a maioria das vezes, eu tenho acertado, graças a Deus. Tem aproximado dele como amigo, não como mãe e filho. Qual é a formação do Juscelino para fazer atendimento das pessoas, para encaminhar questões da vida das pessoas e, até onde eu sei, cobrando essas consultas? Só tem troco? Juscelino cobra R$25 por 15 minutos de consulta. É coletado da pessoa R$25 cada pessoa, mas não é pagar. A pessoa que não quiser doar não é obrigatória. Juscelino diz para a cliente que na casa dela existem cargas negativas. E tem energia ruim. Tem. O que fazer? Pergunta a cliente. Ou mudar, ou fazer uma limpeza de energia lá dentro da casa. Senão você vai ficar destruindo a sua vida. Juscelino diz que a cliente precisa dos serviços de outro homem, na sala ao lado. Aquele problema sério. Este é João Oreste Cafarelli. Eu tenho que tirar a entidade fora. Como assim, entidade? Sou espírito de dentro da casa, falecido. Pessoas que morreram na casa e não abandonam a casa, continuam lá e ficam interferindo em quem está morando na casa. Chega a hora da conta. Essa consulta custa R$300. E a minha limpeza parte de R$2.000. R$2.000 só limpeza. Se tiver mesmo que tirar aquele espírito, aí fica mais caro. Se tiver uma entidade, aumenta mais R$1.000. Somando, a conta já está em R$3.300. Esse valor se divide em 4 vezes. Pedimos ao professor de Direito Penal, Carlos Fernando Maggiolo, um parecer sobre as consultas de Cafarelli e Juscelino. Pelo que eu vi aqui, nitidamente um crime de charlatanismo, que a pena é de 3 meses a 1 ano de detenção. No mês passado, Juscelino provocou medo em Criciúma, em Santa Catarina, ao profetizar uma tragédia. 2008, mais ou menos no mês de setembro ou outubro, deverá ocorrer alguma tragédia na cidade. Aí foi quando eu perguntei para ele, mas que tipo de tragédia pode acontecer em Criciúma? Porque a população está bastante preocupada. Daí ele contou, não, vai ser algum fenômeno natural. Bom, é uma brincadeira de mau gosto e uma total irresponsabilidade de quem faz isso com a cidade. Infelizmente, existem pessoas que acreditam nesses falsos videntes, que na verdade são grandes exploradores. O Fantástico apurou que o professor Juscelino está sendo investigado pela Polícia Federal. Ele é suspeito de falsificar documentos do gabinete da Presidência da República para forjar suas profecias. Se depender das autoridades, as previsões para Juscelino não